aqui, galera, e já voltamos. Tá indo, beleza, show de bola. Então, voltando. Então, galera, olha só. Infração penal é gênero que possui duas espécies, os crimes e as contravenções penais, beleza? Então, nós temos duas espécies de infração, crime e contravenção penal. Para os crimes, a lei combina a reclusão ou a detenção, isoladamente ou cumulativo alternativamente com a multa. Para as contravenções penais, a lei combina as penas de prisão simples ou multa, isolada ou cumulativo alternativamente com a pena de multa. Então está certa a afirmativa de número 2. Voltando aí para a afirmativa de número 3 agora, olha só. No direito penal pátrio, a expressão crime é tida como gênero, do qual são espécies as contravenções penais e os delitos. Essa afirmativa, galera, está errada, beleza? Na verdade, infração penal é gênero que comporta como espécies os crimes, também chamados de delitos, e as contravenções penais. Então, a forma certa da questão seria essa. Infração penal é gênero, e as espécies são os crimes, também chamados de delitos, e as contravenções penais. Tranquilo, pessoal? Voltando, próxima afirmativa. Olha lá. A diferença entre ilícito civil e ilícito penal é que o primeiro gera a imposição de uma pena que pode chegar ao extremo da privação de liberdade do agente. Já o segundo tem como consequência a obrigação de reparar o dano primordialmente. Essa afirmativa, galera, está errada. Olha só. É para a infração penal que a lei prevê a privação da liberdade. Para o ilícito civil, a lei prevê a obrigação de reparar o dano. Então a questão aqui é inverter os conceitos. Infração penal tem como consequência, via de regra, a privação da liberdade do agente. É a mais grave consequência que o direito traz para uma conduta indesejada. A ideia do direito penal é pagar o mal com o mal. Paga-se o mal injusto do crime com o mal justo da pena. A privação da liberdade prevista para a infração penal tem a finalidade de causar aflição. Tudo bem? Então veja, é uma medida aqui de extrema, uma medida extrema para as mais graves condutas humanas indesejadas, que são as infrações penais. Beleza, galera? Então vamos adiante aqui para a segunda questão. Então nós temos aqui como certa a primeira afirmativa e a segunda afirmativa. Nossa resposta, olha só, nossa resposta aqui da questão é a alternativa B. Estão certas a primeira e a segunda afirmativa. Vamos para a segunda afirmativa. Vamos juntos. Se determinada pessoa maior e capaz estiver portando certa quantidade de droga para consumo pessoal e for abordada por um agente de polícia, ela, alternativa A, estará sujeita a pena privativa de liberdade se for reincidente por esse mesmo fato. Errado, pessoal. Quem pratica o crime de porte de droga para consumo pessoal não está sujeito à privação da liberdade. As penas são de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a um programa ou curso educativo. Alternativa B, estará sujeito à pena privativa de liberdade se for condenado a prestar serviços à comunidade e injustificadamente recusar a cumprir a referida medida educativa. Olha só, galera, essa alternativa B é interessante. Olha só, nós sabemos que para o porte de droga para consumo pessoal, não há previsão de pena privativa de liberdade. A conduta do usuário ela foi despenalizada. Apesar de ser crime, não recebe pena privativa de liberdade. Agora a questão pergunta o seguinte: as penas são de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. Se o agente descumprir a pena imposta, cabe privação da liberdade? Pergunta da sua prova: se o agente descumpre a pena imposta no crime de porte de droga para consumo pessoal, nesse caso, caberá a privação da liberdade? Olha só. Nesse caso, galera, mesmo assim, não cabe privação da liberdade. Na sua prova, lembre-se do seguinte: para o porte de droga para consumo pessoal, nunca, em hipótese alguma, se admite a privação da liberdade. O descumprimento da pena imposta gera a imposição sucessiva da admoestação verbal e da multa, beleza? Então, descumpriu a pena imposta, o agente recebe uma admoestação verbal e
Se isso não for suficiente para compelir ao cumprimento da pena, aplica-se a multa. Beleza, galera? Vamos adiante. Próxima alternativa. Olha lá. Estará sujeito à pena imprescritível de comparecimento a programa ou curso educativo. Errado. Porte de droga para consumo pessoal prescreve em 2 anos. É a menor prescrição do direito penal, de acordo com o artigo 30 da Lei de Drogas. Alternativa D. Poderá ser submetida à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Está certo aqui a alternativa D, beleza? Essas são as penas, galera, para o porte de droga para consumo pessoal. As penas são advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e a medida educativa de comparecimento a um programa ou curso educativo. Beleza? Ainda sobre o porte de droga para consumo pessoal, é importante que você saiba o seguinte. Diz a Lei de Drogas que não se imporá prisão em flagrante ao autor do crime de porte de droga para consumo pessoal. Então, além de não caber a pena privativa de liberdade, não cabe prisão em flagrante. Caso um policial conduza alguém à delegacia de polícia pelo porte de droga para consumo pessoal, o delegado deve conduzi-lo imediatamente ao juizado ou fornecer a ele o termo de compromisso de comparecimento. Ele, assinando o termo de compromisso, é colocado em liberdade. Alfama, e se o usuário de droga se recusa a assinar o termo de compromisso? Veja, pessoal, mesmo diante da recusa em assinar o termo de compromisso, isso não autoriza a lavratura do auto de prisão em flagrante. Beleza, galera? Vamos adiante. Terceira questão aqui da nossa lista. Voltando. Olha só, próxima questão. A respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta. Alternativa A. Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos. Errado, galera. Crimes e delitos são termos sinônimos. Agora, a contravenção penal é uma segunda espécie de infração penal. Vamos adiante. Alternativa B. Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e contravenção. Errado. Não existe diferença entre crime e delito. O critério adotado em relação à infração penal é bipartido. Nós temos os crimes, também chamados de delitos, e as contravenções penais. Alternativa C. Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções como sinônimos e delitos. Errado. Crime não é sinônimo de contravenção. Crime é sinônimo de delito. Beleza, galera? Voltando. O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. Tá certo, galera? Olha só. Eu consigo diferenciar crime de contravenção pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. Para os crimes, a lei comina a reclusão ou detenção, e para as contravenções penais, a lei comina a prisão simples ou multa. Beleza? Tiagueira está falando aqui. Um dia vou dar aula aí na casa do Deodato, esperando o convite. Ô, Deodato, o Thiago está com ciúme aqui, cara. O Deodato está falando, Thiago, que você é um safadão. Falou o seguinte, a depender do que você liberar aí, ele te convida para a casa dele, em relação às aulas no IMP, beleza? Se liberar uma aula na Asa Sul ou na Asa Norte, você é convidado aqui para o aulão da madrugada. Se liberar aula só em Águas Claras, nem existe mais a unidade de Taguatinga, né? Águas Claras à noite, aí você não vem dar aula aqui, beleza? Perguntou aqui o tipo de vinho que você quer, Tiagueira. Que tipo de vinho você quer? Olha só. Bom de dar aula na casa do Deodato, olha você dar aula tomando um vinho. Que beleza. O professor tem que aproveitar também. Tiago, tamo junto, meu velho. Vamos lá. Dando seguimento aqui às nossas questões. Próxima questão da nossa lista. Um sujeito sofre de estados de sonambulismo desde os 5 anos de idade. Já com 32 anos de idade, em determinada noite, ele se levanta sonâmbulo e caminha pela casa. Chegando à área de lazer, aproxima-se dos itens de churrasco e empunha uma faca de 30 centímetros. Quando o irmão desse sujeito toca a lombar dele para levá-lo à cama, de súbito o sujeito vira e desfere uma facada
certeira no estômago do irmão. Em alguns minutos perde sangue e agoniza até a morte. O sujeito retorna para o quarto e continua seu sono. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o referido sujeito... Então vamos lá, galera, olha só. A questão cobra a hipótese em que o agente praticou o crime no estado de sonambulismo. Qual é a consequência jurídico-penal do estado de sonambulismo? Veja, pessoal, o estado de sonambulismo é hipótese de ausência de ação, tudo bem? É hipótese jurídica de ausência de ação. Só há conduta, só há comportamento humano se esse comportamento for voluntário. Se a conduta foi praticada no estado de sonambulismo, não há crime por ausência de conduta, não há crime por ausência de ação. Então a resposta da questão, vejamos aqui, é a seguinte. A resposta da questão é a alternativa D. Não praticou crime, pois o respectivo estado de inconsciência é uma hipótese de ausência de ação e, portanto, irrelevante sob o ponto de vista jurídico penal, haja vista que o conceito de ação tem uma função limitadora no finalismo, incluindo qualquer movimento corporal que não se encaixe no próprio conceito de ação. Então, nossa resposta aqui é a alternativa D. Além do estado de inconsciência, também são hipóteses de ausência de conduta por ausência de voluntariedade, a coação física irresistível e os movimentos reflexos imprevisíveis. Tudo bem? Vamos adiante. Próxima questão. Olha só, existe algum ponto de semelhança entre as condutas praticadas com culpa consciente e com dolo eventual? Vamos juntos. Qual é a semelhança, galera, entre a culpa consciente e o dolo eventual? Essa questão é importantíssima em prova de polícia. A diferença e a semelhança entre dolo eventual e culpa consciente. A semelhança é a seguinte: tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o agente tem a previsão do resultado. Ele prevê que a sua conduta pode produzir o resultado. Beleza? Então, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o agente tem a previsão do resultado. A diferença é que, no dolo eventual, o agente assume o risco. Na culpa consciente, o agente não assume o risco. O que significa assumir o risco? Fiquem ligados, galera. Assumir o risco significa aceitar o resultado como possível, sem se importar com ele. Assume o risco quem não se importa em produzir o resultado. Tudo bem? E não assume o risco aquele que acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer. Um macete, um velho macete para diferenciar dolo eventual de culpa consciente são as teorias do foda-se e do fudeu. Essa hora pode falar, né, Deodato? Pode falar, teorias do foda-se e do fudeu. No dolo eventual, aplica-se a teoria do foda-se. O agente diz foda-se para o resultado, ele não se importa com a sua ocorrência, ele assume o risco. Já na culpa consciente, aplica-se a teoria do fudeu. O agente acreditava sinceramente que o resultado não iria ocorrer. Quando o resultado ocorre, ele coloca as mãos na cabeça e pensa, fodeu, vou ter que responder agora pelo que eu fiz. Tranquilo? Então, no dolo eventual, a gente assume o risco. Na culpa consciente, o agente não assume o risco. Tranquilo? Valeu, Fabiana, tamo junto. Fabiana aqui nos acompanhando na plataforma do site do professor Deodato Neto. Recomendo aí, galera, a assinatura do site do professor Deodato Neto. Você tem direito a um ano inteiro, é um ano inteiro, Del? 2 anos de conteúdo atualizado de informática. Informática atualiza praticamente toda semana, todo mês. Então, para você ter informação sempre em tempo real, recomendo o site do professor Deodato Neto. Monstro, melhor professor de direito de informática aqui de Brasília. Direito informático não, em breve professor de direito informático. Agora professor de informática. Beleza? Vamos adiante, galera. Questão de número 6 na nossa lista. Questão de número 6. Olha lá. Disse que o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E que o crime é culposo quando a gente deu causa a resultado previsível por imprudência, negligência ou imperícia. Certo ou errado, pessoal? Tá certo, é o enunciado da questão. Vamos lá. Sobre o tema é correto afirmar que, alternativa A,
O dolo direto de segundo grau também é conhecido como dolo de consequências necessárias. Tá certa a alternativa. Dolo direto de segundo grau é o dolo de consequências necessárias. É a situação em que a gente não quer o resultado, mas sabe que praticando a conduta, o resultado certamente vai acontecer. É quando eu quero matar o piloto do avião e explodo o avião em pleno voo. Então há dolo direto de segundo grau em relação à morte dos passageiros. B. Para a teoria finalista da ação, dolo e culpa integram a culpabilidade. Errado, a teoria finalista da ação é a teoria adotada no Código Penal. Para essa teoria, dolo e culpa estão no fato típico. C. No crime culposo, a imprudência se caracteriza por uma conduta negativa, enquanto a negligência por um comportamento positivo. Errado, é o inverso. Imprudência é a forma positiva da culpa, praticada através de uma ação que viola o dever de cuidado objetivo. E a negligência é a forma negativa da culpa, praticada através de uma omissão que viola o dever de cuidado objetivo. D. O crime culposo admite como regra a forma tentada. Errado. Em regra, crime culposo não admite tentativa, salvo a hipótese excepcional da culpa imprópria. E é, na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas com ele não se importa. Errado, pessoal. Se o agente não se importa com o resultado, configura-se o dolo eventual e não a culpa consciente. Beleza? Questão de número 7. Vamos adiante. Não é elemento constitutivo do crime culposo. A. Inobservância de dever de cuidado. Errado. Esse é elemento do crime culposo. B. Resultado naturalístico involuntário. Errado. É elemento do crime culposo. C. Conduta humana voluntária. Errado. É elemento do crime culposo. D. Tipicidade. Também é elemento do crime culposo. E é imprevisibilidade. Errado. Certo. Aqui nossa resposta é essa. A imprevisibilidade não é elemento do crime culposo. Galera, quais são os elementos do crime culposo? Essa pergunta caiu na prova de analista do TJDFT, na prova discursiva. Então veja, é uma questão importante. São 6 elementos do crime culposo, beleza? 6 elementos do crime culposo. Primeiro, conduta humana voluntária. Segundo, violação do dever de cuidado objetivo, através da imprudência, negligência ou da imperícia. Terceiro, resultado involuntário, que o agente não quis nem assumiu o risco. Quarto, previsibilidade objetiva do resultado. Quinto, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E o sexto, a tipicidade. Beleza? Então vamos dar seguimento. Questão de número 8. O princípio da insignificância ou da bagatela exclui a... Galera, princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Não há crime sem lesão relevante ao bem jurídico penalmente tutelado. Sem uma lesão relevante, não há tipicidade material. Então, nossa resposta, olha só, alternativa de letra C. Tranquilo, galera? Vamos adiante. Questão de número 9. Questão de número 9, vamos juntos. Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local em razão de problemas na fiação elétrica. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém, mas em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Quando o Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega, de trabalho e passa à sua frente, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também consegue sair vivo do local em razão do ocorrido. Diego ficou com debilidade permanente de membro. Então, nesse caso, veja só o seguinte, pessoal. 2 pessoas no armazém pegando fogo. Apenas uma delas vai sair sem se queimar. O agente percebe que o colega está à frente, ele dá um soco na sua cabeça, causa lesão corporal gravíssima, debilidade permanente. Mas ele causa essa lesão gravíssima para se salvar dessa situação de perigo. Nesse caso, ele responde por crime? A resposta é de que não.
Quem pratica fato para salvar bem jurídico de perigo, não pratica crime algum, alega estado de necessidade. Então veja, resposta da nossa questão aqui é a alternativa B. B não, B diz que é legítima defesa. Resposta é a alternativa D de dado. Está amparada pelo Instituto do Estado de Necessidade, causa de exclusão da ilicitude. Questão de número 10. Para repelir a arremetida de um cão feroz, o agente usa a arma de fogo matando o animal. O animal tinha sido instado ao ataque pelo seu dono, o que era de conhecimento do agente. O agente praticou o fato. Olha só. Vamos lá, galera. Defender-se de ataque de animal. Defender-se de ataque de animal gera alegação de estado de necessidade. Via de regra, o ataque de animal não é uma agressão injusta. Ataque de animal não é agressão injusta. Agora, se o agente defende-se do ataque de um animal, quando o animal foi instigado ao ataque pelo dono, nesse caso vai alegar a legítima defesa. Tudo bem? Então veja bem, pessoal, vou repetir. Defender-se de ataque de animal, em regra, gera estado de necessidade. Exceção, se o animal for instigado ao ataque pelo dono, configura-se a legítima defesa. Olá, pessoal do Instagram do professor Deodato Neto. Estamos juntos aqui, pessoal, ao vivo, transmitindo as questões que foram divulgadas no aulão de Campo Grande, beleza? Acabou minha bateria do meu celular, então o pessoal que estava comigo no meu Instagram agora pode me acompanhar aqui no Instagram do professor Deodato Neto. Beleza? Vamos juntos, galera. Questão agora de número 11. Questão de número 11. Dos requisitos do estado de necessidade é subjetivo. Resposta é alternativa A. Requisito subjetivo do estado de necessidade é o conhecimento da situação de fato justificante. Conhecimento da situação de fato justificante. Tudo bem? Só pode alegar estado de necessidade quem sabe estar agindo em situação de perigo atual e age com a finalidade de salvar um bem jurídico dessa situação de perigo atual. Beleza? Vamos adiante. Questão de número 12. Questão de número 12. Olha só. Ângelo Asdrúbal, reconhecido mundialmente como um notável lutador de boxe, já tendo sido campeão brasileiro e vice-campeão mundial na categoria de pesos médios ligeiros, em uma luta com Custódio na busca pela indicação para a disputa do cinturão de campeão, obedecendo rigorosamente às regras do esporte, lhe desfere diversos socos, os quais vêm a causar lesões corporais gravíssimas em seu adversário Custódio, ocasionando a morte. Analisando o caso proposto, pode-se afirmar que Ângelo, olha só, galera, numa disputa de boxe, numa luta de boxe, um adversário obedecendo às regras do esporte causou a morte do outro. Responde por homicídio? A resposta é de que não responde. O direito incentiva a prática do esporte. No direito penal brasileiro, nós temos a Lei Pelé, que incentiva a prática do esporte. Não faz sentido que uma conduta seja incentivada pelo direito e, ao mesmo tempo, seja considerada crime. Se um boxeador causa morte no adversário, observando as regras do esporte, não responde por crime, porque alega o exercício regular de direito. Não há crime quando a conduta praticada pelo agente é permitida ou incentivada por uma outra norma jurídica. Tudo bem? Então não há crime, porque o agente agiu sob exercício regular de direito. Nossa resposta aqui é a alternativa D de dado. Beleza? Questão de número 13. Segundo sua classificação doutrinária dominante, o chamado ofendículo pode, mais precisamente, caracterizar situação de exclusão de... Resposta aqui é a alternativa A. Antijuridicidade. O ofendículo pode excluir a ilicitude, a antijuridicidade, pelo resultado praticado pela conduta. O que é o ofendículo? O ofendículo é o aparato pré-ordenado de defesa do patrimônio. Exemplo é a cerca elétrica, o alarme colocado para a proteção de uma residência. Se alguém pula uma cerca elétrica querendo furtar um objeto, pula uma cerca querendo furtar um objeto,
no interior da residência, mas é eletrocutado pela cerca elétrica, veja, nós estamos diante de uma legítima defesa. Então não responde o agente pela lesão causada em quem tentava pular essa cerca. Tranquilo, galera? Vamos adiante, questão de número 14. No que se refere à imputabilidade penal, em regra, o direito penal brasileiro adota o sistema. Olha lá, pessoal, em relação à imputabilidade ou inimputabilidade penal, o Código Penal adota o sistema biopsicológico. Tudo bem? Biopsicológico. Para que alguém seja considerado inimputável, deve ter uma alteração em sua condição mental e também em sua condição psicológica. Ou seja, não basta uma doença mental para que alguém seja inimputável. Será inimputável a pessoa que tiver anomalia psíquica e, em razão disso, tiver excluída a sua capacidade de entendimento ou de determinação. Então, a resposta da questão de número 14 é: em relação à imputabilidade, o Código Penal adotou em regra o critério biopsicológico. A forma em regra por quê? Existe alguma exceção? Existe, galera. Em relação à menoridade do agente, o Código Penal adotou o critério puramente biológico. Menor de 18 anos, pela simples condição de ter um desenvolvimento mental incompleto de alguém com menos de 18 anos, é automaticamente considerado inimputável. Beleza? Vamos adiante, olha só, questão de número 16. A axio libera em causa se caracteriza. Alternativa A: quando o agente, nos limites do livre-arbítrio que rege a conduta humana, pratica o crime de forma livre e consciente. Errado, galera, olha só, para a gente ser mais objetivo. A teoria da axio libera em causa se caracteriza na embriaguez não acidental. Tudo bem? Quando a gente ingere a substância que afeta a sua capacidade psicomotora voluntariamente. É a embriaguez, por exemplo, que eu vou experimentar daqui a pouco. Olha só, estou ingerindo a substância voluntariamente. Beleza? Então, estou numa embriaguez não acidental. Se eu ingerir a substância voluntariamente, eu não vou ser isento nem vou ter a pena reduzida caso eu pratique uma conduta. Tudo bem? Aplica-se a teoria da axio libera em causa. Eu respondo considerando a minha consciência e a minha vontade no momento da ingestão da substância. Beleza, galera? Então, voltando aqui para a nossa alternativa, para a nossa questão de número 16. Teoria da axio libera em causa se aplica quando o agente, em estado de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que enseja isenção de pena, pratica fato definido como crime errado. Caso fortuito ou força maior, embriaguez acidental. Alternativa... Vamos lá, vamos aqui na sequência. Alternativa B. Quando o agente, por impossibilidade de conhecer a ilicitude de sua conduta, pratica fato definido como crime errado. C. Quando o agente, em estado de embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, que enseja diminuição de pena, pratica fato definido como crime errado. Caso fortuito ou força maior, embriaguez acidental. D. Quando o agente, em estado de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que enseja isenção de pena errado. Caso fortuito ou força maior, embriaguez acidental. E. Quando o agente comete o crime em estado de embriaguez, não proveniente de caso fortuito ou força maior. Está aqui. Nossa resposta, alternativa E. Beleza? Embriaguez não proveniente de caso fortuito ou força maior. Ou seja, a embriaguez não acidental. Beleza? A axio libera em causa se aplica apenas à embriaguez não acidental. Tranquilo, pessoal? Adiante. Questão agora de número 17. Questão 17. Alícia, estrangeira, grávida de 3 meses e proveniente de país que não coíbe o aborto, ingeriu substância abortiva acreditando não ser proibido fazê-lo no Brasil. Nesse caso hipotético, o fato descrito poderá configurar. Olha só, galera, quando alguém pratica um crime não sabendo que a conduta é proibida, isso gera o erro de proibição. Beleza? A alegação aqui é de erro de proibição. Vai excluir a culpabilidade quando esse erro for inevitável. Bem, se o erro for evitável, gera redução de pena. Tranquilo, pessoal? Então, a 17, gabarito é a alternativa C de casa.
Vamos adiante, questão de número 18. São elementos da tentativa. Elementos da tentativa, galera, são os seguintes. Olha lá, elementos da tentativa. Início da execução, não consumação por circunstância alheia à sua vontade, dolo de consumação e resultado possível. Então vamos lá. Elementos da tentativa. Alternativa A, início da execução, certo. Falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, certo. Dolo e culpa, errado, apenas o dolo. B, início da execução, certo. Falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, certo. E dolo, tá certo. Então, nossa resposta da questão 18 é a alternativa B de bola. Beleza? Questão 19. Admite-se a tentativa nos crimes. A, unissubsistentes, errado. Crime unissubsistente não admite tentativa. B, culposos, errado. Em regra, crime culposo não admite tentativa. C, préter-dolosos, errado. Crime préter-doloso, em regra, não admite tentativa. D, crimes complexos, certo. Crime complexo admite tentativa. E é omissivo próprio. Crime omissivo próprio não admite tentativa. Beleza? Questão de número 20. O Código Penal estabelece que o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A partir dessa definição, é correto afirmar que é admitida a tentativa na infração penal. Alternativa A, habitual. Errado, galera. Crime habitual não admite tentativa. B, culposa própria. Errado. Crime culposo não admite tentativa, salvo a culpa imprópria. C, crime omissivo próprio. Tá certo. Aliás, errado, pessoal. Não se admite tentativa no crime omissivo próprio. Beleza? D, préter-dolosa. Errado também. Crime préter-doloso não admite tentativa. E é instantânea. Aqui está certo, pessoal. É possível a tentativa num crime instantâneo. Por exemplo, um homicídio é crime instantâneo. A morte da vítima ocorre em um momento determinado do tempo. Os crimes instantâneos admitem tentativa. Um macete, um mnemônico para você memorizar os crimes que não admitem tentativa. Eu costumo falar em sala do CHOP-CM. O C vem de crimes culposos, o H de crimes habituais, o O de omissivo próprio, o P de préter-dolosos, o C de crimes condicionados ao implemento de um resultado e o M vem de crime de mera conduta. Esses são os crimes que não admitem tentativa. Lembrando que os crimes unissubsistentes abrangem os crimes de mera conduta e os crimes omissivos próprios. Então, crime unissubsistente não admite tentativa. Beleza, galera? Fechamos aí as questões da nossa lista. Espero que tenha sido útil essa nossa transmissão. Tentei ser o mais objetivo possível para você ganhar tempo. Agora são 00:20. Amanhã, galera, 5:30 da manhã, eu viajo para Campo Grande. Estarei com vocês aí no aulão do Saber Mais Direito para delegado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Beleza? Contem comigo, galera. Um grande abraço e até a próxima. Olha só, galera, um outro recado. O Deodato me lembrou aqui outro recado. Dia 29 de agosto, nós estaremos no Pontão, Bar Fausto e Manuel, a partir das 18 horas, com aulão para carreiras policiais. Quem é de Brasília não pode perder. Quem é de fora, se puder, compra passagem e vem também. Vai valer a pena, o evento vai ser show. Eu, professor Deodato Neto com informática, professor Fabrício Dutra, professor Tiago Pugsley, um monstro do direito penal aqui em Brasília, professor Fernando Cocito, com legislação extravagante, na minha opinião, um dos melhores professores de legislação extravagante do Brasil. Então, quem mora aqui em Brasília não pode perder essa oportunidade. Beleza, galera? Vamos juntos. Um grande abraço e até a próxima.